Olá, pessoal do nono ano, bom dia. Como a gente tinha conversado na aula passada e eu também dei um recadinho lá no mensageiro, esse vídeo é para a gente tratar da resolução dos exercícios do capítulo 3. Primeiro, pessoal, eu gostaria de agradecer os alunos que me responderam com sugestões, dizendo se tinham concordado com esse vídeo nessa aula. Dizer que eu ouvi todas as sugestões, algumas eu consegui fazer exatamente como vocês sugeriram e outras eu fiz algumas adaptações, tá? A primeira delas, pessoal, é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro vídeo, que é a parte 1, eu vou fazer a resolução dos exercícios 1 a 4, daquele primeiro bloco de exercícios, porque são exercícios mais de revisão. Então, se você já entendeu o assunto, se você acha que dos exercícios 1 a 4 tá ok, você já entendeu, não precisa revisar, você pode pular direto para o próximo vídeo, tá bom? Que aí são os exercícios mais complexos. Agora, se você ainda está inseguro em relação ao conteúdo, fica até o final desse vídeo para então passar para o outro, tudo bem? Outra coisa, pessoal, coloca aí um despertador para vocês entrarem no Zoom no horário certo, né? Eu deixei mais ou menos 1 hora, né, para essa aula, então o Zoom vai começar 12h30, que foi uma das outras sugestões, né? Ao invés de fazer um período mais curto para o vídeo, deixar mais tempo para o aluno não ficar pressionado a acabar esse vídeo logo. E um recado importante, né, porque são 2 vídeos, e um recado importante, se você não conseguir acabar o vídeo, não tem problema nenhum, ele vai ficar aí no seu LMS. Vai pausando, faça com calma. É melhor você assistir menos tempo de vídeo com calma do que você correr para participar da aula do Zoom. Não há necessidade. Faça no seu tempo e se não der tempo de terminar antes do Zoom, faz depois quando você puder, tudo bem? Então vamos começar, gente. Esses exercícios, eles são do nosso livro didático, o Projeto Telares, o Caderno Complementar de Biologia, tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que Mendel concluiu quando em F2 apareceram sementes amarelas e rugosas e verdes e lisas? A primeira coisa que a gente tem que saber num exercício de genética é extrair tudo que o enunciado tá te pedindo. Esse exercício, ele é um exercício de revisão, então ele não tem tantos elementos, mas mesmo assim a gente vai fazer esse treino. Primeira pergunta: quem é F2? Segunda pergunta, por que é esse par, né? Amarela e rugosa e verde e lisa? Por que a pergunta traz essas características, esses pares dessas características? Então, para eu explicar isso daqui primeiro, quem é F2, primeiro a gente tem que lembrar de toda a história da segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Mendel, ele ficou preocupado em criar populações puras para várias características. Mendel não sabia, mas a gente sabe hoje que essas populações puras eram populações homozigotas dominantes. Então, para a cor da semente, a população pura, que é a população que ele chamava de parental, que ele deu a letra P aqui, era azão, azão, azão não, desculpa pessoal, ele dava o nome de V, não é de amarelo. Ele dava o nome de Vzão, Vzão, tudo bem? Essa era a população pura, porque só com o gene dominante, toda vez que cruzava, entre elas só nasciam plantas com a ervilha amarela, tudo bem? No caso da cor, da textura da semente, que era lisa ou rugosa, o dominante é o liso, né? E aí, como a gente dá o nome do gene da letra inicial da característica recessiva, essa população parental era errão, errão, tudo bem? Toda vez que cruzava sementes amarelas e lisas, nasciam plantas com sementes amarelas e lisas, tudo bem? A outra população parental era a população toda recessiva, que Mendel não sabia, mas a gente sabe, é Vzinho, Vzinho e errinho, errinho. Aí não tem o que duvidar, né? Para ter o fenótipo recessivo, tem que ter os 2 genes recessivos. Então, a outra população, né, que ele tinha separado era verde e rugosa. Gente, desculpa a letra, eu até tô com uma caneta, mas a minha habilidade para escrever no iPad é muito ruim. Bom, essa é a população parental. Quando você cruza um indivíduo homozigoto dominante com o indivíduo recessivo, obviamente homozigoto recessivo, ele dava a geração F1. Quem que é a geração F1?
A geração F1, todo mundo era Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Portanto, todo mundo era amarelo e liso. A grande sacada do Mendel foi fazer a autofecundação dessa geração F1, dando o que a gente chama de geração F2, e é aqui que a pergunta vem. Em F2, o que acontece? Quem é essa geração F2? Se a gente voltar aqui na pergunta só para a gente se lembrar, então, repare que até então, o único par que estava aparecendo era amarelo e liso, né? Olha aqui. Opa. Era amarelo e liso e verde rugoso. A pergunta é justamente amarelo e rugoso e verde liso. Da onde surgem esses pares? É isso que a pergunta tá pedindo. E aí é o que a gente vai analisar agora, que é a história da, então, ó, população, né? A geração P parental, a F1 que a gente tinha falado e aqui é F2. Quando ele faz o cruzamento, a autofecundação da geração F1 para da geração F2, aparecem outras características, na verdade, outras combinações que são essas do enunciado, né? Ou seja, agora não tem mais só ervilha verde, rugosa e amarela e lisa. Surgem aqui nesse momento as ervilhas amarelas e rugosas e verdes e lisas, tudo bem? Que antes não acontecia. Então, o que o Mendel ele descobriu com essa história? Ele pensou o seguinte, ele pensou que essas características, então, elas se separam, elas se segregam de maneira independente na hora de formar o gameta. Ou seja, não é verdade que toda ervilha amarela é lisa, não é verdade que toda ervilha verde é rugosa. Essas características, elas se distribuem de maneira independente, elas se segregam, se separam de maneiras independentes na hora de formar o gameta, e todas as combinações são possíveis, né? E, inclusive, aparecendo aqui combinações que antes não existiam, elas não estavam aparecendo, tá bom? E aí, pessoal, né? Então, essa proporção aqui, só para eu aproximei um pouquinho para a gente enxergar um pouquinho melhor, para a gente achar quem são essas ervilhas. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um caso de ervilha amarela e rugosa. Aqui, ela também é amarela e rugosa, tá? E aqui, ela é amarela e rugosa. Aí, a gente tem aqui verde e lisa, aqui é verde e lisa, e aqui é verde e lisa, tudo bem? Bom, e aí a segunda questão é, qual é o enunciado da segunda lei de Mendel? É exatamente isso que a gente acabou de falar. O fato de Mendel ter achado essa combinação de ervilhas amarelas e rugosas e verdes e lisas, obviamente que dentro de uma proporção, né? A gente viu, né, que é 9 para 3 para 3 para 1, fez com que ele fizesse a segunda lei de Mendel. Na verdade, ele concluiu e aí alguém deu o nome de segunda lei de Mendel, que é justamente isso que a gente acabou de falar. Fatores para duas ou mais características se segregam, se separam independentemente durante a formação dos gametas. E aí eles se combinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis. E é nesse todas as combinações possíveis que surgiram aqueles pares do enunciado da questão 1. Tudo bem? Bom, pessoal, o terceiro exercício é o seguinte: em dihibridismo, qual é a proporção fenotípica e genotípica em F2, que a gente acabou de ver, ocorrendo dominância? Aqui, quando fala ocorrendo a dominância, é que segue a lei de Mendel, ou seja, quando você vai ter a característica dominante sendo expressa, basta ter um gene dominante para essa característica ser expressa, tudo bem? Dihibridismo é quando a gente está falando de duas características e os indivíduos são heterozigotos para as duas características, que é o caso do cruzamento de F1 com F1 mesmo, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela que mostra quais são as proporções. Então, a proporção de fenótipo, ou seja, a característica externa, é a seguinte:
9, vou colocar aqui, ó, 9, que são 9 amarelas e lisas, que são as características dominantes, para 3, que são as amarelas e rugosas, para 3, que são as verdes e lisas, para 1, que é a verde e rugosa. Essa é a proporção fenotípica. A proporção genotípica é aquela que é um pouquinho mais complexa do que essa, que é o que a gente vai avaliar agora. O enunciado, ele não pede para você dizer quais são, exatamente quais são os genótipos todos, mas é aquela proporção em que a gente tem um indivíduo que é Vzão, Vzão, Rão, Rão. 2 indivíduos que são Vzão, Vzão, Rão, Rrinho. Então, a gente vai ter que fazer aqui embaixo pequenininho, ó. 1 para 2. Aí a gente tem um indivíduo que é Vzão, Vzão, Rrinho, Rrinho. Para 1 de novo, tudo bem? E 2 indivíduos que são Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão. Para 2 de novo. Aí eu tenho 4 indivíduos que são heterozigotos para as duas características. Aí aqui ele aparece no meio, 4. Tudo bem? E aqui eu tenho 2 indivíduos que são Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Para 2 aqui. Aí eu tenho um indivíduo que é Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrão. 2 indivíduos que são Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho. Ó, essa tabela aqui tá Rrinho, Rrinho, mas tá errado, né? Vzinho, Vzinho aqui. Para um indivíduo último que é Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Então, é essa proporção aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tudo bem? Até aqui a gente está fazendo uma espécie de revisão, tá bom? Vamos para o último enunciado agora. Bom, questão 4. Que tipos de gametas são produzidos pelos indivíduos azão, azão, elão, elão, azão, azinho, elinho, elinho e azão, azinho, elão, elinho? Eu não sei do que se trata, de que gene trata, só tá falando aqui, dando nomes genéricos para genes, né? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar, que é um trabalho que você vai fazendo técnico, tudo bem? Então, azão, azão, elão, elão, não tem outro jeito, ó. Ele só tem azão e elão para dar. Então, eu vou ter o quê? Azão, elão. É o único gameta que esse indivíduo pode formar. Diferente do que acontece com esse indivíduo, né? Então, eu vou fazer aqui grande para a gente poder entender o que a gente está fazendo, ó. Eu posso tanto juntar o azão com elinho, quanto o azinho com elinho, mas também não tem mais muita opção, não. Aqui eu tenho 2 opções, então. Azão, elinho, azinho, elinho. Agora, esse último, eu até deixei um espaço maior pra gente colocar aqui, é o cruzamento lá entre dos, né, quando a gente fica mostrando o cruzamento entre heterozigotos para as duas características. Então, se ele é azinho, elão, elinho, o que pode acontecer? Esse azão pode juntar com o elão ou com elinho. Azão, elão, azão, elinho. E esse daqui, o azinho pode juntar com elão e o azinho pode juntar com elinho. Então, são 4 possibilidades de gametas. Esse exercício está aqui para a gente entender que quando aparece um indivíduo com os genes que o enunciado traz, eu preciso fazer aqui as combinações possíveis e é essa a resposta para esse exercício, tudo bem? Como eu falei para vocês, até aqui era uma revisão. Agora, a gente vai para o próximo vídeo.